Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja presente em sua vida e sobre a sua família neste momento tão difícil que estamos vivendo. A você, meu irmão, minha irmã, que não é membro da IPI de Engenheiro Goulart, mas que sempre assistem, um momento de adoração que é sempre postado nas redes sociais, todos os domingos às 18 horas. Que a graça de Deus também esteja presente em sua vida e sobre todos que fazem parte da sua família. Mais uma vez eu quero dizer que é uma alegria tê-los conosco, participando deste momento de adoração. Foi feito um comunicado pelo Conselho e ele foi disponibilizado a todos os membros da IPI de Engenheiro Goulart. E neste comunicado enfatizamos que suspendemos temporariamente os cultos presenciais, que eram sempre realizados todos os domingos às 9h30 da manhã. Eu penso que todos os irmãos e irmãs têm acompanhado os noticiários nos telejornais. Estamos vivendo o pior momento da pandemia, não somente em nossa cidade, em que fazemos parte, no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro. É o pior momento da pandemia. E o Conselho, então, tomou a decisão de suspender os cultos presenciais até que esta situação da pandemia venha melhorar. Então, contamos com a compreensão e também com as orações de todos os irmãos. Eu quero pedir aqui que os irmãos e as irmãs se cuidem. O momento em que estamos vivendo é crítico, é terrível. Por isso é necessário que cada irmão, irmã e aqueles que fazem parte da sua família se cuidem. É claro que temos que sair para resolvermos algumas coisas no nosso dia a dia, trabalharmos, mas que tenhamos muito cuidado, que venhamos tomar todas as precauções, que venhamos realizar todos os protocolos que já temos o conhecimento. O momento é de extrema precaução e temos que nos cuidar. Por isso é fundamental que estejamos cumprindo, então, todos os protocolos que já sabemos de cor e salteado. Então, o Conselho tomou essa decisão, meus irmãos e minhas irmãs, de suspender os cultos presenciais unicamente por precaução. Então, quando a situação da pandemia estiver normalizada, os casos baixarem, o número de internações baixarem, então voltaremos com os cultos presenciais. Os irmãos e as irmãs podem ficar tranquilos que quando o Conselho decidir retornar com os cultos presenciais, informaremos a todos. Todos ficarão sabendo. Enquanto isso, os cultos online serão disponibilizados através das redes sociais todos os domingos às 18 horas. E os estudos bíblicos serão disponibilizados através das redes sociais todas as quartas-feiras às 19 horas pelo Departamento de Comunicação da nossa igreja. Este departamento que tem feito uma diferença grandiosa neste momento de pandemia que estamos vivendo. Oremos por esse departamento de comunicação que tem se dedicado, que tem dado uma atenção e um carinho especial para que todos nós que somos membros da IPI de Engenheiro Goulart e também aos nossos irmãos e irmãs que não são membros da igreja tenham acesso aos momentos de adoração e também aos estudos bíblicos. Então, esse é o aviso que eu gostaria de ter passado para todos os irmãos e irmãs. Quero fazer a leitura bíblica que se encontra no Salmo
106. Eu lerei o versículo 47 e 48. Salmo 106, versículo 47 e 48. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Vamos orar. Deus, obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado sobre cada um de nós e sobre aqueles que fazem parte da nossa família diante deste cenário, o pior em que estamos vivendo, diante desta pandemia que está diante de nós e também da sociedade em que fazemos parte. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Agora, ó Pai, em que estamos reunidos neste momento para prestarmos este momento de adoração a Ti. Nós vamos pedir ao Pai que o Senhor venha aceitar a nossa adoração. O Senhor venha aceitar o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos, mesmo através das redes sociais, para Te adorar, para render graças e glorificar o Teu nome. Momentaneamente estamos impossibilitados de estarmos na Tua casa, unicamente por precaução, diante deste quadro que estamos vivendo da pandemia. Mas logo, Pai, em breve, estaremos na Tua casa para Te adorar e para louvarmos o Teu nome, estarmos em comunhão contigo e também em comunhão com os nossos irmãos e irmãs na fé. Agora, Pai, em que estaremos reunidos, aceita, Senhor, a nossa adoração a Ti e venha falar conosco através de cada ato, de cada momento em que estaremos aqui juntos e reunidos diante da Tua presença. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém.
texto para a nossa meditação na Palavra de Deus nesta noite se encontra no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 22, apenas o versículo 3. Provérbios, capítulo 22, apenas o versículo 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Vamos orar. Deus, agora em que ouviremos a Tua palavra que foi lida neste momento e que será transmitida aos nossos corações, queremos pedir, ó Pai, que a Tua palavra venha entrar em nossas mentes, em nossos corações e que venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar e transmitir para cada um de nós, que a ouviremos neste momento. Momento, ó Pai, em que necessitamos nos alimentarmos da Tua palavra, porque a Tua palavra, ó Pai, nos fortalece, nos revigora, sempre traz alento aos nossos corações. Que tudo, ó Pai, o que for falado neste momento, que venha de Ti aos nossos corações. É isso que pedimos. Oramos, agradecemos em nome de Jesus e pedimos também, mais uma vez, o perdão por todos os nossos pecados. Amém. Nesta noite eu quero convidar os irmãos e as irmãs a fazerem uma reflexão comigo diante deste texto da Palavra de Deus que foi lido e que será para a nossa meditação e também para a nossa reflexão nesta noite. Em nossos dias, meus queridos irmãos e irmãs, tem faltado na vida de muitas pessoas a prudência. E é exatamente sobre isso o que eu quero conversar, eu quero falar, eu quero fazer uma reflexão com todos. Eu quero falar sobre a prudência, sobre ser prudente nos dias em que estamos vivendo. Os dias que estamos passando, infelizmente, estão sendo dias difíceis, principalmente porque está diante de nós esta pandemia que parece que não tem fim, que não vai acabar nunca, que já mudou a nossa rotina, que já mudou os nossos hábitos, os nossos costumes e que modificou em muitos contextos a nossa vida. Esta pandemia que teve início lá no ano de 2020, o ano que já passou, que já acabou, mas mesmo assim, parece que estamos ainda vivendo tudo aquilo que vivemos no ano de 2020. Parece que isso não vai acabar nunca, mas isso um dia vai acabar. Mas o que tem faltado, meus queridos irmãos e irmãs, na vida de muitas pessoas é a prudência. A prudência na vida das pessoas faz muita diferença. E quando olhamos para a palavra de Deus, ela nos fala em sermos prudentes. E o que significa a palavra prudência? Ela significa ser cauteloso, ser moderado, ter precaução, agir com bom senso e sabedoria. Portanto, são virtudes boas, virtudes que podem fazer muita diferença em nossa vida como cristãos e também como cidadãos na sociedade em que fazemos parte. Quando olhamos para o livro de Provérbios, ele foi escrito por servos de Deus que eram sábios. Portanto, eles tinham uma vasta experiência sobre a vida e também eram experientes em muitas situações que aconteceram com eles.
E deste texto que foi lido, Provérbios capítulo 22, apenas o versículo 3, eu quero destacar a parte A, vemos que o sábio disse que o prudente se esconde do mal. E aqui eu quero dizer que nós estamos enfrentando um mal terrível. Nós estamos passando por um grande mal que está espalhado na cidade que fazemos parte, no estado que fazemos parte, no país em que vivemos, como também no mundo inteiro. Um vírus está presente neste mundo e ele tem ceifado muitas vidas e tem trazido muitas tristezas para muitas famílias que estão enlutadas e que estão sofrendo por causa que os seus entes queridos estão doentes e enfermos. Este vírus tem deixado muitas pessoas doentes. Infelizmente, é um mal que está perto de cada um de nós. Não adianta fingirmos que ele está longe, que ele está distante, não. Ele está próximo de nós e ao mesmo tempo não o vemos, não o enxergamos. Mas ao mesmo tempo temos que ter esperança em nossos corações e crermos que ele terá um fim. As vacinações já começaram, estão sendo realizadas. Portanto, já é um grande passo para que esta doença que tem ceifado muitas vidas e este vírus venha a ser totalmente aniquilado da sociedade que fazemos parte e também do mundo em que vivemos. Meus queridos irmãos e irmãs, ser prudente é evitar situações arriscadas ou perigosas que estão diante de nós. A prudência é uma atitude que praticamos através das nossas ações e comportamentos para evitar o quê? Os perigos ao nosso redor, para nos proteger dos nossos erros que venhamos cometer. Portanto, a prudência presente em nossa vida, ela traz coisas boas, ela nos faz realizarmos boas atitudes. E um exemplo disto é quando estamos lidando com assuntos delicados, difíceis ou perigosos, a atitude prudente, ela está completamente ligada com as posturas de ponderação, avaliação, calma e tranquilidade. E as consequências dos nossos atos devem ser pensados, porque depois de realizados não há como corrigirmos uma determinada situação. No nosso dia a dia, temos que possuir e ter o quê? Atitudes prudentes. E aqui eu quero citar alguns exemplos. Quando vamos sair com o carro, devemos colocar primeiramente o cinto de segurança e verificarmos as condições mecânicas de como ele está. Se formos para um lugar com possível engarrafamento ou que tenha um trânsito muito grande, temos que nos certificar se o tanque está abastecido, para não haver então uma pane seca ou quebra do veículo. Isso é a presença da prudência. Portanto, quando nos atentamos nesses detalhes, estamos sendo que prudentes. Um outro exemplo, quando estamos na condução de um veículo, quando estamos dirigindo, é necessário sermos o quê? Prudentes. Precisamos estarmos atentos ao trânsito para não nos envolvermos em acidentes ou colisões, como também não atropelarmos as pessoas que de vez em quando aparecem do nada para atravessarem a rua. Um outro exemplo que eu quero destacar
de prudência é quando vamos realizar uma viagem. É fundamental, é necessário quando vamos fazer uma viagem, fazer um check-up no veículo, calibrar os pneus, verificar como está o pneu reserva, verificar os faróis, o nível do óleo, a água do radiador, a validade da carteira de habilitação, se o licenciamento do veículo está em dia ou não, se a bateria está carregada ou não, se os fluidos dos freios e do radiador estão nos níveis certos, verificar as pastilhas de freio, a água do limpador de para-brisas, enfim, e tantos outros detalhes. E quando nos atentamos a esses pequenos detalhes, nós estamos sendo prudentes. Mais uma vez, eu quero destacar que a prudência, ela tem a finalidade em nossa vida para que sempre aconteça no final algo agradável, algo que não venha nos prejudicar. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, ser prudente não é ter medo, e sim analisarmos as situações para que tudo acabe bem. Eu quero lançar uma pergunta para a nossa reflexão. Como saber se é melhor nos calar ou reagirmos diante de uma adversidade ou diante de uma situação? Aqui, a nossa atitude prudente nos indicará a maneira correta de proceder para que tudo acabe tranquilamente, na mais perfeita paz. Por isso, ser prudente tem a ver em refletirmos sobre os meios mais aptos para atingirmos um objetivo com sucesso. E uma outra coisa que eu quero enfatizar é a respeito da prudência e a precipitação. A prudência, ela se opõe à precipitação. A precipitação não nos faz refletir diante de uma determinada situação para que tudo acabe bem. Pelo contrário, a precipitação pode nos fazer realizar ações ruins e apressadas e seremos levados, em muitas ocasiões, pelos impulsos e nada acabará bem. A precipitação, ela é contra a prudência. Portanto, ela nos impede de sermos prudentes. E uma pessoa que é precipitada, ela não pensa sobre o que se deve fazer. Ela simplesmente escolhe de forma errada as suas ações e as suas atitudes, como também as suas falas. Quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 16, que Jesus disse para os discípulos serem prudentes, e principalmente quando ele os enviou para que eles pregassem então o Evangelho para as pessoas no mundo. Jesus disse aos discípulos: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, vemos aqui que o próprio Jesus, ele recomendou prudência aos seus discípulos. Mas quando olhamos para os nossos dias, como ela tem faltado na vida das pessoas. Infelizmente, este cenário da pandemia poderia não estar desta forma que estamos vivendo,
poderia estar melhorando a cada dia, mas por causa da ausência da prudência na vida das pessoas, nós vemos que essa situação está piorando a cada dia. Eu quero concluir dizendo que este texto do livro de Provérbios, que foi lido para nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite, nos diz para sermos prudentes e nos escondermos do mal. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero destacar que esconder do mal não é sermos covardes, não é sermos medrosos. O mal são os perigos que estão diante de nós, que podemos evitá-los para não sermos prejudicados. Não podemos esquecer isto. O mal existe. Ele faz parte da sociedade em que vivemos. Mas podemos evitar o mal em muitas ocasiões para que ele não venha a acontecer em nossa vida. O momento que estamos vivendo, que estamos passando, exige da nossa parte como cristãos e principalmente das pessoas prudência. Quando olhamos para esta pandemia que estamos vivendo, quantas dificuldades estamos passando, quantas coisas gostaríamos de fazer, estamos impossibilitados. O momento agora é de precaução, é sermos cautelosos e jamais nos esquecermos que um dia isso acabará. Um dia Deus colocará um ponto final em tudo isso. Compete a nós, que somos conhecedores da palavra de Deus, sermos prudentes, para evitarmos que muitas coisas ruins venham acontecer conosco, com a nossa família e também com o nosso próximo. Temos um mal que está diante de nós, que é invisível. Este mal é um vírus. Ele está aí, espalhado, no ar. Compete a nós fazermos a nossa parte através da prudência para ajudarmos então que essa situação venha melhorar na cidade em que moramos e que fazemos parte. Quando olhamos para a palavra de Deus, ela nos instrui a sermos prudentes no mundo em que vivemos. Por isso que o próprio Jesus falou sobre este assunto aos seus discípulos. A prudência nos fará realizar atos e ações que nos trarão benefícios e jamais coisas que nos prejudicarão. A prudência nos desviará dos danos causados pelo mal que existe. E o mal hoje, nós sabemos, ele está aí diante de nós. Ele pode nos atingir, como também atingir aqueles que fazem parte da nossa família. A prudência nos ajudará a realizarmos as coisas com cuidado, com cautela. Ela nos fará termos sabedoria e também tudo acabará bem. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, sejamos prudentes. No mundo em que grande parte das pessoas não estão sendo prudentes. O caminho para a prudência nos fará tomar cuidado, para fazermos aquilo que é sempre correto e agradável diante da presença de Deus. Que em nossas orações, além de pedirmos a proteção de Deus, o seu amparo, que venhamos pedir também para que Ele conceda a cada um de nós, para que eles fazem parte da nossa família, prudência, para vivermos conforme a sua vontade, neste momento tão difícil que estamos passando. Um dia, tudo isto
passará. Tudo isto acabará. Tudo o que acontece neste mundo tem um início, mas também tem um final. Nenhum mal, ele subsiste para sempre. Ele aparece, mas um dia Deus, através do seu poder, através da sua ação, coloca um ponto final nele e o derrota, porque o poder de Deus é maior. Nós sabemos, nós cremos nisso. Que Deus assim nos ajude e nos instrua a agirmos sempre com prudência neste mundo, em que tantas pessoas não possuem esta prudência para tornarem o mundo melhor e a sociedade para vivermos mais tranquilos. Como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, que Deus assim coloque em nossas vidas, em nossos corações, a prudência, para que, como igreja dele, espalhada não somente na cidade de São Paulo, mas também a igreja de Deus que está espalhada por toda a superfície da face da terra, venha fazer diferença para que este mal, então, venha a ser amenizado e um dia acabado pelo poder de Deus. Que Deus assim nos ajude, que Deus nos instrua, que Deus coloque em nossos corações, a cada dia e a cada momento, atitudes prudentes. Que assim seja, que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Amém. Querido Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor permitiu que estivéssemos através das redes sociais, prestando este momento de adoração a Ti. E obrigado, ó Pai, porque é muito bom estarmos juntos e unidos como igreja Tua, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ouvirmos a Tua palavra e principalmente, ó Pai, ouvir a Tua voz, que é tão importante e que é sempre transmitida aos nossos corações através da Tua palavra. Ó Deus amado, coloque em nossos corações prudência e que isso também seja uma realidade sobre aqueles que fazem parte da nossa família. O momento é difícil, ó Pai, em que estamos vivendo. Por isso, ó Pai, carecemos do Seu cuidado sobre nós, da Sua proteção, mas também, ó Pai, que venhamos agir com prudência em muitas situações, em muitos contextos, diante desta pandemia que está tão presente na cidade em que fazemos parte, nesse estado em que moramos, o estado de São Paulo, e também neste país que é o Brasil. Ó Deus amado, orienta os nossos governantes para que eles venham fazer o melhor para acabar com este mal, Senhor Deus, que é este vírus. Sabemos, ó Pai, que o que tem um início sempre tem um fim. E nós cremos, ó Pai, de que o Senhor um dia colocará um ponto final. O Senhor derrotará este mal que tem ceifado tantas vidas, que tem deixado tantas famílias enlutadas. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor é o Deus todo-poderoso. E em nome de Jesus, ó Pai, guarda cada um de nós debaixo dos teus cuidados. Guarda aqueles que fazem parte da nossa família. E nos proteja, Pai, sempre. Quando tivermos que sair de casa para fazermos as coisas rotineiras que temos que fazer. Quando sairmos para trabalhar, esteja conosco na ida e na volta. E permita, ó Pai, que estejamos debaixo dos seus cuidados e da tua proteção. Obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos.
Obrigado, ó Pai, porque podemos participar deste momento de adoração. Que a Tua graça maravilhosa também, ó Deus, repouse sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs que não são membros da IPI de Engenheiro Goulart. Que onde eles estiverem, eles sejam alcançados e protegidos por Ti. Fica conosco, ó Pai, em mais uma semana que teremos pela frente. Que a Tua paz, que a Tua proteção, que o Teu amparo esteja conosco. E coloca, Senhor Deus, em nossos corações prudência. Que venhamos ser prudentes através das nossas atitudes, dos nossos atos e das nossas palavras, para que venhamos fazer diferença nessa sociedade em que estamos presentes como a Tua igreja. Em nome de Jesus é que oramos, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse não somente hoje, mas em todos os momentos em nossa vida, como também sobre todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para sempre. Amém e amém. Onde fui resgatado